Eu estava conversando com vocês a respeito do sistema ABO, né? Sangue A, B. Ô Landim, e o positivo e o negativo, né? Ora, o lance lá do positivo e negativo diz respeito a outro sistema de determinação dos tipos de sangue, que é o sistema RH de grupos sanguíneos. O sistema RH foi descoberto lá em 1940, pelo mesmo Landsteiner, que descobriu, moçada, o sistema ABO. Detalhe, né? Ele descobre o sistema ABO em 1900. 40 anos depois, ele descobre o sistema RH. Na verdade, moçada, o Landsteiner passou a vida inteira dele estudando sangue. O sonho dele era encontrar alguma espécie de animal que pudesse ser doador de sangue para a espécie humana. Então ele saiu testando tudo quanto é bicho que apareceu na frente dele, se o sangue desse bicho era compatível com o sangue da gente. Né? O sonho dele era poder criar os animais numa fazenda e quando precisava lá de sangue, pegar o do bicho para a pessoa. Claro que ele não conseguia encontrar, infelizmente, nenhum animal que tivesse sangue compatível com o nosso sangue. Mas nessa brincadeira, ele vai lá e descobre, num tipo de macaco chamado de rhesus, o macaco rhesus é típico lá da Índia, uma substância chamada de fator RH. O nome RH exatamente por causa do macaco rhesus aqui na brincadeira. Sendo, gente, que o fator RH aqui na jogada, que nem acontece com a substância A e a substância B, glicoproteínas, no glicocálix das hemácias. Sendo, gente, que além de ter isso lá no macaco, também tem isso, gente, na maioria dos humanos. Daí, a brincadeira é mais ou menos o seguinte. Você tem um alelo Rzão dominante, onde você vai ter a produção de fator RH e com isso seu sangue é RH positivo. Tem lá o alelo Rzinho recessivo, onde você não tem fator RH e com isso seu sangue será chamado então de RH negativo. Né? O RH positivo, mais ou menos 85% das pessoas tem sangue RH positivo, 15% tem sangue RH negativo. Sendo, gente, que então, quem é Rzão ou Rzinho terá sangue RH positivo, quem é Rzinho terá sangue RH negativo. Às vezes, moçada, quando a galera vai dar o nome dos genes para o fator RH, utiliza a letra D. É porque hoje em dia a gente chegou à conclusão de que o fator RH ele apresenta 3 componentes e tem 3 genes relacionados à produção deles, né? C, D e E. Sendo que o mais importante deles é o gene D. Né? Então você tem lá para o fator RH 3 genes envolvidos na produção do fator RH, C, D e E. O mais comum deles, o D, o mais importante deles, o D. E dessa maneira, normalmente, a galera coloca, ao invés do nome R, uma outra possibilidade, a letra D de dado, para colocar o nome do gene. Muito bem, como é que funcionam as transfusões de sangue dentro do sistema RH? Ô, gente, é muito mais tranquilo do que no sistema ABO. Para começar, tem menos tipos de sangue. E para continuar, no sistema ABO, você já tem anticorpos pré-formados no seu sangue. Quem tem sangue A, já tem anti-B. Quem tem sangue B, já tem anti-A. Quem tem sangue 0, já tem anti-A e anti-B. No caso, gente, do sistema RH, não existem anticorpos pré-formados. O que quer dizer que, se você fizer uma transfusão errada, ainda vai ter que produzir um anticorpo. E com isso, moçada, você vai ver que não vai ter tanto problema de transfusão. Será que é possível fazer uma transfusão de sangue de RH negativo para RH positivo? Me ajuda a filosofar. RH negativo não tem fator RH. RH positivo tem fator RH. E, gente, notem que se você fizer isso aqui, você está colocando nada em quem tem alguma coisa. Ora, o que é que o RH negativo tem? Nada. Ele não tem fator RH. Então eu estou colocando nada no cara que tem alguma coisa e colocar nada em quem tem alguma coisa, claro que não tem problema nenhum nesse caso. É por isso que de negativo para positivo sempre dá para você fazer. Ah, a propósito, né? Somando lá o sistema ABO com o sistema RH, como é que é o lance lá dos doadores universais, receptores universais? O doador universal, somando os dois sistemas, é o O negativo. O é o doador universal no sistema ABO,
e negativo no sistema RH, afinal de contas, o negativo pode doar para o negativo e pode doar para o positivo, né? Eu tenho um sangue O negativo, né? De vez em quando lá, sempre que eu posso, eu vou lá doar sangue, aí tá lá o meu cadastro, né? No banco de sangue e, caramba, quase toda semana me ligam de lá, mandam uma mensagem pedindo meu sangue, né? O negativo, doador universal. Doador universal e receptor único, né? Isso quer dizer que toda vez que chega alguém com sangue lá O negativo, eles marcam, né, para poder exatamente, precisou lá de sangue O negativo, pedem pra gente, né? Mesmo porque se alguém com sangue O negativo se acidentar, não pode receber outro tipo de sangue, hein? O O negativo, ele é o doador universal, mas ele é receptor único. Então eu só posso receber de quem também é O negativo. Ah, o AB positivo é o receptor universal, somando os dois sistemas, né? Porque AB é receptor universal no sistema BO e positivo no sistema RH. Afinal de contas, positivo recebe de positivo e também recebe de negativo. Você tem, gente, segunda possibilidade. Será que eu posso fazer a transição de sangue de quem é RH positivo para quem é RH negativo? Ora, mostrado aqui agora. RH positivo tem fator RH. RH negativo não tem fator RH. O que quer dizer que agora estou colocando alguma coisa em quem não tem essa alguma coisa. O que quer dizer? Que quando eu colocar o fator RH no cara que não tem fator RH, o fator RH vai ser encarado como invasor, vai ser encarado como uma substância estranha, vai ser encarado como um antígeno. E dessa maneira, o RH negativo reage produzindo anticorpos anti-RH. Entretanto, se é a primeira vez que você está fazendo essa transfusão, eu lembro que você está diante da chamada resposta imunológica primária, que ela é fraca, ela é lenta, e os anticorpos anti-RH vão ser fabricados, talvez, somente em algo em torno de uns 3 meses. Será que alguém lembra disso das aulas? Sobre sistema imunológico? Não lembra? Tudo bem? Deixa eu lembrar para vocês. Primeira vez, moçada, que você entra em contato com um determinado tipo de antígeno, com a substância estranha ao seu organismo, você vai ter o que a gente chama de resposta imunológica primária. Onde a resposta imunológica primária, ela é fraca e demorada pra caramba. Demorada quanto tempo, Landim? Ora, alguns dias até vários meses, possivelmente. Fraca e demorada. Entretanto, quando você vai lá e faz a resposta imune primária, você produz anticorpos. Cuidado que anticorpos não são eternos, né? Qual é o tempo médio de duração de um anticorpo? Algo em torno de 2 semanas. E aí esses anticorpos, eles vão lá e desaparecem. Além de você fabricar os anticorpos, você fabrica também células de memória. E aí, gente, as células de memória é que elas são mais interessantes, né? Porque elas duram uma média de 10 anos, podendo a validade delas ser prorrogada, né? Se você entrar em contato com o antígeno de novo, prorroga por mais 10 anos. Aliás, falou em entrar em contato com o antígeno de novo a partir do segundo contato com o mesmo antígeno, a gente vai ter, moçada, o que a gente chama de resposta imunológica secundária. Onde a resposta imune secundária, ela vai ser forte e imediata. Hoje, gente, ela é forte, ela é imediata, exatamente porque você já tem células de memória. Daí as células de memória, entre aspas, lembram daquele antígeno e imediatamente vai produzir, moçada, lá, anticorpos. E aí, nesse caso, você volta a fabricar anticorpos e renova a validade das células de memória, né? Células de memória, moçada, estende a validade por mais ou menos mais de 10 anos aí. De qualquer maneira, por que eu estou lembrando disso para você? Porque eu estava perguntando agora há pouco, né? E agora, nesse caso lá, se é a primeira vez que você está fabricando anticorpos anti-RH, primeira vez é resposta imunológica primária. Como essa resposta imunológica é primária,
fraca e demorada, algo em torno de 3 meses. E, gente, é bom lembrar que o diabo do fator RH está nas hemácias, né? Hemácias são anucleadas. Como as hemácias são anucleadas, elas vivem um pouquinho tempo, né? Algo em torno de 3, 4 meses. O que quer dizer? Que quando os anticorpos anti-RH estiverem prontos daqui a 3 meses, provavelmente as hemácias RH positivas da transfusão já sumiram. No que as hemácias RH positivas da transfusão já desapareceram, não deve ter problema nenhum. Ou seja, moçada, nesse caso, será que dá para fazer a transfusão de sangue de RH negativo para RH positivo? Sem problema nenhum. Não estou colocando nada numa pessoa que tem alguma coisa. E de positivo para negativo? A primeira vez, ainda dá. Da primeira vez que eu colocar fator RH, o cara no RH negativo vai produzir anticorpos anti-RH. Se é a primeira vez, resposta imune primária fraca e demorada, demora uns 3 meses. Quando os anticorpos estiverem prontos, as hemácias da transfusão já devem ter desaparecido, não vai ter problema nenhum. Entretanto, se você, uma segunda vez, quiser fazer a transfusão de sangue de RH positivo para RH negativo, aí, moçada, já não vai ser interessante. É bom lembrar, né, que da segunda vez, provavelmente os anticorpos não estão mais lá, porque os anticorpos duram mais ou menos 2 semanas. Isso quer dizer que se essa segunda transfusão ela é mais do que 2 semanas depois da primeira, os anticorpos não estão mais lá. Mas, novamente, você coloca fator RH numa pessoa que não tem fator RH. E o resultado? Que, novamente, ela vai produzir anticorpos anti-RH. Com uma diferença do caralho. Quando agora eu colocar um fator RH no cara que não tem fator RH, como é a segunda vez, ele, moçada, vai ter resposta imune secundária, ele já tem células de memória, de maneira que ele produz anticorpos imediatamente. No que ele fabrica os anticorpos anti-RH imediatamente, de imediato, o resultado é que pode acabar atacando as hemácias da transfusão, aglutinação, entupimento de vasos sanguíneos, etc. e tal, ou seja, você terá problema. Quer dizer, então, que de negativo para positivo nunca tem problema. De positivo para negativo, uma vez, ainda não tem problema, porque é a resposta imune primária. Mas, gente, a segunda vez já começa a dar problema, porque a resposta imune secundária ela é imediata. Então, os anticorpos fabricados imediatamente vão acabar causando problema. Né? Por que a gente estuda o sistema RH? É por causa de transfusão? Cá entre nós não é. Porque, gente, é muito pouco provável que o sistema RH dê problema na transfusão. Porque para dar problema na transfusão, tem que ser de positivo para negativo uma segunda vez. Isso quer dizer que a primeira vez errada aí não tem problema. Se o cara errar a segunda vez, da segunda vez que ele está colocando positivo e negativo, é que o problema iria acontecer. Né? É muito difícil alguém receber uma transfusão sanguínea na vida. Imagine duas. Imagine duas erradas, né? Pouquíssimo provável que alguém seja suficientemente azarado para da segunda vez receber uma transfusão errada de positivo para negativo e acabar tendo problemas com isso. Tanto é que a gente não estuda o sistema RH por causa de transfusões, mas porque ele está relacionado com uma doença chamada de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido.